Hoje a gente vai falar sobre as aplicações da forma integral de Cauchy. A gente viu na aula passada que se você pega ômega, um conjunto aberto, tá? E f uma função holomorfa, então para qualquer disco fechado contido em ômega, se você considera C o círculo, que é o bordo desse disco, e você pega qualquer ponto no interior desse disco, então f de z, tá? Vai ser dada por essa expressão daqui, tá bom? Ou seja, você está dizendo que o valor da função dentro do disco só depende do valor da integral ao longo do círculo, tá bom? E a partir dessa fórmula, nós também vimos a fórmula que a gente chamou de fórmula generalizada de Cauchy. Generalizada de Cauchy, tá? Que ela nos diz que vale a fórmula de Cauchy, mas para enésima derivada, tá? Ou seja, se f é holomorfa, tá? São as mesmas hipóteses. Então, se a gente viu que se f é holomorfa, então a gente viu também na aula passada que f é analítica. Tá? E se f é uma função analítica, você pode derivar essa função arbitrárias vezes, né? Lembra da fórmula que a gente viu que se uma função for definida localmente como uma série de potências, essa função é infinitamente diferenciável no sentido complexo e a derivada é dada derivando termo a termo, tá bom? Então, ou seja, você consegue derivar infinitamente, então f é arbitrariamente diferenciável, tá? No sentido complexo, no sentido que as derivadas complexas existem para todo ponto, tá? E viu sobre essas mesmas hipóteses aqui do quadro que está em verde, a gente viu que a derivada, a enésima derivada complexa em determinado ponto z, ela vai ser dada por n fatorial, tá? De 2πi da integral ao longo de c, onde você está percorrendo c uma vez no sentido anti-horário, ao longo dessa função daqui, que depende de w, e de w menos z, né? f de w sobre w menos z elevado a n mais 1. Tá? De w. Agora a gente vai ver algumas aplicações dessas duas formas, tá? As primeiras aplicações, elas vão seguir do que eu vou chamar das desigualdades de Cauchy, ok? As desigualdades de Cauchy simplesmente é quando você estima essa enésima derivada. Então, a gente vai estimar o módulo da enésima derivada de f, tá? Então, se você usa isso, a gente já viu algumas estimativas para derivadas ao longo de uma curva, a gente consegue o seguinte resultado, tá? Que eu vou colocar aqui como corolário. Vou chamar esses corolários de desigualdades de Cauchy. Ele diz o seguinte, tá? Sobre as mesmas hipóteses, ou seja, você pega um ômega contido em C aberto, tá? E você pega um disco, né? Qualquer disco, tá? Tal que o fecho desse disco, ou seja, o disco fechado, esteja contido em ômega. Então, você vai ter que a enésima derivada, tá? De Z0, em um determinado ponto Z0, tá? Ela vai ser menor ou igual que n fatorial vezes o sup que essa função atinge no círculo. Ó. Veja que você vai estimar essa integral, então vai aparecer aqui
o sup que a função atinge no círculo, que eu vou denotar assim, tá? Sobre r elevado a n, ok? Onde esse fc é o sup ou máximo, tá? Porque a gente vai estar no conjunto compacto dessa função, tá? Ou seja, você vai olhar a função f de z no círculo C, que é um conjunto compacto, então esse sup aqui ele sempre é atingido, tá bom? Lembrando que o C, quem é esse C? O C, como na notação anterior, ele vai ser o bordo desse disco daqui, tá? O bordo do disco de centro R, raio Z0. Ok? Então, ó, a notação tá estranha. É assim, tá? Ok? Às vezes eu vou escrever F de um jeito assim, e às vezes F assim, mas é a mesma função, tá, pessoal? Porque sou estranho. Às vezes eu esqueço como é que eu escrevo o F. Enfim, então vamos para a prova, né? A prova consiste em você aplicar essa fórmula daqui, ó, a fórmula integral de Cauchy generalizada no ponto Z0, tá? Se você lembra que essa fórmula daqui, ela vale para todo ponto que está dentro do disco, dentro do disco aberto. Em particular, vale para o centro do disco, tá? Então, se você aplica a fórmula integral de Cauchy para... Então, deixa eu colocar aqui. Prova. Aplicando a fórmula integral de Cauchy. Integral de Cauchy para o ponto Z0. Tá? E eu também preciso, para calcular a integral, escolher uma parametrização do círculo C. Tá? E eu vou tomar essa parametrização como sendo a clássica que eu venho tomando até agora. Tá? Então, seja, por exemplo, alfa de t igual a z0 mais r, tá? É elevado a it, onde t pertence a 0,2π. Uma parametrização de C. Opa, subiu demais. Uma parametrização de C, né? Então, ó, a gente tem que f de Z0 vai ser igual a n fatorial sobre 2πi, tá? Da integral ao longo de C de f de w sobre w menos Z0 vezes dw, tá? Aí, usando essa parametrização alfa, então aqui vai ser n fatorial sobre 2πi da integral de 0 a 2π, né? Tá? E aí eu vou substituir 0 a 2π. No lugar de w, eu vou substituir por f de t. Então, aqui eu teria f de z0 mais r elevado a it. Tá? E aqui, ó, quando eu substituo no lugar de w aqui embaixo, z0 mais r elevado a it, o z0 vai matar esse outro z0 aqui. Então, só vai ficar r elevado a it vezes, não pode esquecer, tá? A derivada de alfa' de t. Só que a derivada de alfa' de t é muito fácil, né? Alfa' de t, ele vai ser simplesmente, o z0 é uma constante, some, e r elevado a it. Tá bom? Então, deixa eu colocar aqui o alfa' de t e r elevado a it.
dt. Aí esses caras de aqui, ó, cancela com esses caras de aqui, tá? O i cancela com o i, então vai ficar só quem? Vai ficar só o n fatorial sobre 2π da integral de 0 a 2π do f de 0 mais re elevado a it, tá? Mas eu estou interessado aqui da enésima derivada, pessoal. Esqueci, tá? Enésima derivada de f no ponto z0, tá? dt. Agora eu simplesmente tomo o módulo, né? A gente sabe que isso implica que a enésima derivada de f calculada no ponto z0, então ela vai ser igual ao módulo disso daqui, né? Que é n fatorial sobre 2π da integral de 0 a 2π de f de 0 mais r elevado a it, tá? Mas lembra que a integral ela vai ser menor ou igual, esse cara daqui é um número positivo, né? Então posso tirar ele do módulo, tá? N fatorial sobre 2π, e o módulo da integral ele vai ser menor ou igual que o máximo dessa função, tá? Dos pontos da curva, ou seja, aqui quando você está variando de 0 a 2π, você vai ter o sup de c, faltou aqui, né? Aqui é a enésima derivada, tá? Esse cara aqui, ó, tem o n mais 1, tá? Então, aqui vai ficar quem? Aqui vai ficar r elevado a it elevado a n mais 1. Não é isso? Ok? dw aqui, né? Pronto. Aqui vai ficar quem? Aqui embaixo vai ficar assim, vai ficar r, tá? R elevado a it elevado a n, tá bom? Por que isso daqui? Porque aqui tem r elevado a it e aqui r elevado a it elevado a n menos 1. Então, você corta um desses caras, fica elevado a n, tá bom? Então, aqui, ó, vai ficar quem? Aqui vai ficar o r elevado a n por e elevado a it também elevado a n, tá? Então, ó, esse cara daqui, o r elevado a n, ela é uma constante que não depende de t. E ele é um número positivo. Então, eu vou colocar ele para fora da integral e do módulo. Então, vai ficar aqui r elevado a n também. E aqui só vai ficar, deixa eu escrever isso daqui. Isso aqui vai ser menor ou igual que o sup dessa função que está dentro, que o sup, onde t pertence a 0, 2π, do módulo da função que ficou, ou seja, de f de z0 mais r elevado a it, tá? Sobre, aqui tem e elevado a it elevado a n, tá? Só que, ó, esse cara daqui sempre, não importa qual n que você pegar, esse cara sempre vai estar no círculo unitário. E elevado a it ele vai estar no círculo unitário. Quando você coloca ele a enésima potência pela forma de Moivre, esse cara também é um ponto no círculo unitário. Então, a norma dele vai ser 1, tá? E veja que eu estou... Uma outra observação é que eu estou majorando essa integral daqui, ó, a integral dessa função, pelo sup dessa função vezes o comprimento do intervalo. Esse comprimento do intervalo é o 2π, que ficou aqui, tá? Vezes 2π. Então, esse 2π aqui vai cancelar com esse 2π. Esse cara que está aqui embaixo tem norma 1, tá bom? Para qualquer n que você pegar. Então, vai ficar apenas o n fatorial sobre r elevado a n. E esse daqui, ó, é o que eu chamei de f de c, tá? Por f de c, que é o sup dessa função no círculo, tá bom?
quando você percorre aqui o t de 0 a 2π, então você vai estar percorrendo todos os pontos do círculo, então você consegue esse cara daqui, ó, o f de c é esse sup daqui, tá? Aqui é uma igualdade, tá? Só para... Pronto, então com esse resultado a gente prova um resultado bem legal, que tem várias aplicações também, que é o teorema de Liouville, tá? Ele diz o seguinte, que se f é uma função inteira e ilimitada, se f é inteira e limitada, então f é constante, tá? Lembra que uma função inteira é uma função holomorfa em C, tá? Quando ela é holomorfa em todo ponto de C. Só lembrando, acho que eu já falei sobre isso, tá? Ou seja, um outro modo de você escrever isso, tá? É você dizer o seguinte, versão 2. Uma função inteira não constante não pode ser limitada. É a mesma coisa. É você dizer o que está aqui em cima de um modo diferente. Não constante não pode ser limitada, tá? Então, como exemplo aqui, ó, as funções seno complexo e cosseno complexo não são limitadas, tá? Por que não são limitadas? Porque a gente já viu que elas são funções inteiras, tá? Ou seja, a série que define essas funções, elas são séries absolutamente convergentes para qualquer raio, né? E elas são não constantes, então elas não são limitadas, tá bom? Que é bem diferente das funções seno e cosseno reais, né? Apesar dessas funções seno e cosseno reais serem infinitos e ter uma suavidade muito boa, mas a gente vê que esse resultado daqui é típico mesmo de funções holomorfas, tá? Mais uma prova que as propriedades de funções holomorfas são propriedades extremamente fortes e rígidas para as funções, tá bom? Então, como é que você prova esse resultado? Então, seja, por exemplo, M, deixa eu colocar aqui, prova, seja M um limite, né, para a função. A gente está supondo que f é limitado, então existe um M, tá o quê? O módulo de f de z seja menor ou igual do que M para todo z em C. E pela desigualdade de Cauchy, aplicada à primeira derivada, a gente vai ter o seguinte, que f' de z0, para qualquer ponto z0, então, dado z0 pertencente a C, vimos que a primeira derivada em z0, ela vai ser menor ou igual, né, que 1 fatorial, que é 1, pelo módulo de f de c, tá?
sobre R, tá? Onde esse C aqui, que eu peguei, ele vai ser o bordo, de um disco de raio R e centro Z0, tá? Como a função vai ser inteira, então, para qualquer disco de qualquer raio, esse disco, esse círculo sempre vão estar contidos em C, tá bom? Sempre, que é o nosso domínio para F, tá bom? Então, ó, mas esse cara daqui, ele vai ser menor ou igual do que M, sempre, tá? Esse M aqui vai estar fixo. Apesar desse cara daqui muda quando você muda o R, tá? Mas esse cara daqui sempre vai ser fixo por M. Então, isso aqui vai ser menor ou igual do que M sobre R, tá? Mas lembra que o R, você pode tomar esse R tão grande quanto você quiser, porque a função é inteira. Então, se você faz o R para o infinito, você faz esse R tão grande quanto você queira, você ganha aqui a norma do F' de Z0 no limite, né? Quando você passa o R para o infinito, vai ser menor ou igual do que zero. Mas ela também, como é o módulo de um número complexo, ela vai ser maior ou igual do que zero. E isso implica que F' de Z0 é igual a zero, tá? Mas lembra, ó, que esse Z0 foi um ponto arbitrário que eu peguei aqui nos números complexos, tá? E a derivada nesse ponto vai ser igual a zero, tá? Como o Z0 é arbitrário, a gente chegou aqui, ó, que F' em qualquer ponto vai ser igual a zero, tá? Mas lembre que C é um conjunto conexo. Mas C é conexo. E a gente viu um resultado, né? Que se a derivada de uma função holomorfa for sempre zero e o seu conjunto é conexo, então implica que a função é constante, tá? Tá bom? Bom, provando o teorema de Liouville, vamos agora dar uma aplicação para o teorema de Liouville, tá? Que é, por exemplo, uma prova para o teorema fundamental da álgebra. Deixa eu colocar aqui como corolário. Vou escrever isso como sendo o teorema fundamental da álgebra. Então, ele diz o seguinte, que todo polinômio não constante, então se você pega todo polinômio dessa forma daqui, tá? P de z igual a ANZN mais a zero, onde todos esses coeficientes aqui, eles são coeficientes complexos. Então, P tem uma raiz em C. Então, P tem uma raiz em C, tá? Como é que a gente pode dar uma prova disso daqui? Então, prova. Então, suponha por absurdo que P não tem raiz em C. Então, se você considera essa função f de z igual a 1 sobre P de z, tá? Lembra que uma função assim, uma função racional, ela vai ser holomorfa
em todo C, menos nos pontos onde esse polinômio que está aqui embaixo se anula, tá? Mas se a gente está supondo que esse polinômio que está aqui embaixo ele não se anula em nenhum ponto, então essa função é holomorfa em todo C. Ou seja, f é uma função inteira, né? Uma afirmação que eu vou fazer é o seguinte: para chegar no absurdo e usar o teorema de Liouville, é que f é uma função limitada. Por que se eu mostrar isso acaba? Ó, se eu mostrar que f é limitada, como eu tenho que f é uma função holomorfa em C, em todo C, ou seja, f vai ser uma função inteira e limitada. Logo, pelo teorema de Liouville, f vai ser uma função constante. Isso implica que p também vai ter que ser constante, mas a gente está supondo que p é não constante e, portanto, a gente vai chegar no absurdo, tá? Então, todo o trabalho aqui vai ser mostrar que f é limitada. Se eu mostrar isso, beleza, acabou, ok? Como é que eu consigo mostrar isso? Eu vou fazer o seguinte. Então, vamos assumir que o AN, né, que é o enésimo coeficiente de z elevado a n, seja diferente de zero, tá? Vamos assumir que o AN seja diferente de zero. Portanto, quando você faz o P de z dividido por z elevado a n, então aqui vai ficar o AN e aqui vai sobrar uma coisa que está indo para zero, né? Vai ser AN menos 1 por z, até o último cara, que é o A0 dividido por z elevado a n. Tá? Então, ó, como P de z sobre z elevado a n vai ser escrito assim dessa forma, e como cada uma dessas parcelas que está aqui embaixo, esses outros caras aqui, eles são constantes, são números complexos. E 1 sobre z, e em particular 1 sobre z elevado a k, onde k vai ser maior ou igual do que 1, ele vai para zero quando a norma de z tende ao infinito, tá? Então, para z diferente de zero, P de z sobre z elevado a n, ele converge para o AN, tá? Quando a norma de z tende para o infinito, tá? Então, em particular, você vai ter que a norma desse cara, né? Então, isso implica que, em particular, a norma de P de z sobre z elevado a n, ela também converge para a norma de a elevado a n, tá? Quando a norma de z tende ao infinito, tá? Em particular, como a norma de AN é um número maior do que zero, porque o AN vai ser diferente de zero, a gente vai ter o seguinte: se você escolhe, por exemplo, C como sendo a norma de AN sobre 2, então para um raio suficientemente grande, tá? Então seja C igual a N sobre 2, então isso daqui quer dizer que existe um R, tá? Suficientemente grande, tal que toda vida que você pega o Z, a norma de Z maior do que R, então você consegue que esse cara daqui seja maior do que C, por exemplo, tá? Então, P de Z sobre Z elevado a N, isso vai ser maior do que C. Maior ou igual, posso colocar assim, tá? Colocar maior, tá? Maior do que C. Mas isso implica também que se você
multiplicar isso daqui, né? Isso daqui vai ser P de Z, tá? Vai ser maior. Aí lembre que o quociente dos módulos é o módulo dos quocientes, então isso aqui vai ser maior do que C vezes a norma de Z elevado a N, tá? Eu posso escrever isso daqui assim, porque lembra, né, que o módulo de Z elevado a N é igual ao módulo de Z elevado a N, tá? Então, e isso daqui, ó, se a norma de Z for maior do que R, então, para R suficientemente grande, tá? Então, em particular, a gente vai estar supondo que esse cara seja maior do que 1. Então, isso aqui vai ser maior do que C por R elevado a N. Tá bom? Então, implica, né, que 1 sobre P de Z, 1 sobre a norma de P de Z. Lembra que isso aqui, por um lado, é a norma de F de Z. Tá? Aí, lembra que eu inverti isso daqui. Então, eu inverto também a desigualdade. Isso aqui vai ser menor do que 1 sobre C R elevado a N. Tá? Mas isso para todo Z maior do que R. Tá? Para todo Z, tal que a norma de Z seja maior do que R. Ou seja, fora de um disco grandão, tá? Aqui fora desse disco, de centro zero e raio R, F é limitada. Ó, a norma de F vai ser menor do que 1 sobre C vezes R elevado a N. Logo, F é limitada fora do disco, mas F também vai ser limitada dentro do disco, porque F é contínua, tá? Logo, F é limitada fora do disco. Fora do disco de centro zero e raio R. Tá? Mas quando você considera F restrito ao disco fechado, ao disco de centro zero e raio R, tá? Essa função também é limitada, né? Por que essa função é limitada? Porque lembra que a f é uma função holomorfa, em particular a f é uma função contínua, tá? Toda função, toda, toda função contínua restrita a um compacto, ela vai ser limitada. Então, f é limitada fora do disco e f é limitada dentro do disco, tá? Então, por exemplo, aqui a gente conseguiu que fora desse disco de centro zero e raio R, a função vai ser limitada por 1 sobre C vezes 1 sobre C é R elevado a N. E aqui nesse disco, tá? Você logo existe um M, tal que você vai ter que o F de Z vai ser menor ou igual do que M para todo Z no disco, né? Disco fechado, tá? Então, ó, se você toma o K como sendo o máximo desses dois números, tá? Então, isso implica que a norma de F de Z vai ser menor que os dois, né? Vai ser menor ou igual que K para todo Z pertencente a C, tá? Então, a gente provou que F vai ser inteira e limitada. Então, isso pelo teorema de Liouville, F é constante.
F é constante, né? Mas lembra que f de z é igual a 1 sobre p de z, tá? Se isso aqui for uma constante igual a k, tá? Então isso implica que p de z, k não, deixa eu colocar outra constante aqui, né? Se aqui for igual a uma constante igual a, sei lá, b, implica que a função p também vai ser constante, né? Igual a 1 sobre b. Isso é um absurdo porque a gente está supondo que p é não constante. Como corolário desse resultado, a gente ganha que todo polinômio complexo de grau maior ou igual do que 1 tem exatamente n raízes em C, e se você denota essas raízes por W1, por W1, Wn, tá? É claro que essas raízes elas podem se repetir, tá? Então, P pode ser fatorado dessa forma. Elas não são necessariamente distintas, tá? Então, P pode ser fatorado como por fatores lineares assim dessa forma, onde esse coeficiente vai ser esse mesmo AN daqui, tá? Ele vai ser Z menos W1 por Z menos W2 até a última raiz, por Z menos Wn, tá? Algumas pessoas às vezes chamam esse resultado de teorema fundamental da álgebra, tá? Mas como ele sai como um corolário desse outro, tá? Que o resultado mesmo é ter uma raiz em C, tá? Para qualquer polinômio complexo, se ele tiver uma raiz em C, você ganha isso daqui, tá? Por quê? Porque a prova vai por indução, né? Por exemplo, se... Deixa eu colocar aqui a prova por indução. Indução no grau do polinômio. Tá? Por quê? Porque se n for igual a 1, ou seja, você vai ter que... O P de Z, ele vai ter que ser assim, né? Vai ter que ser A1Z mais A0, tá? E como você está supondo que o grau do polinômio é 1, um A1 vai ser diferente de 0. Logo, você consegue dar isso daqui como sendo A1 por Z menos A0 sobre A1, tá? O que implica que a sua raiz, né, W1, vai ser esse número daqui, né? A0 sobre A1, tá? Esses caras aqui são números complexos, né? Então, você provou isso para esse caso, tá? Então, suponha que ele seja válido para um polinômio de grau n-1, tá? Que o resultado seja verdadeiro para todo polinômio de grau k igual a n-1 e a gente quer provar que vale para todo polinômio de grau n, né? Se a gente conseguir mostrar isso, acabou.
Então, vamos pegar um polinômio P de grau N, assim, dessa forma, né? Então, seja P de Z dessa forma daqui, ANZN mais a zero, tá? Então, como a gente está supondo que o grau dele vai ser N, vou colocar aqui que o AN vai ser diferente de zero, tá? Então, ó, pelo teorema fundamental da álgebra, esse polinômio aqui tem uma raiz em C, né? Foi o resultado que a gente acabou de provar. Deixa eu colocar aqui. P tem uma raiz. Chama essa raiz de W1, tá? Como é raiz, aqui pertence a C, né? Então, como é raiz, você vai ter que P de W1 vai ser igual a zero, tá? Mas quando você joga aqui nessa expressão, você tem que isso daqui vai ser o A0, né? Não, né? Na verdade não é isso não, tá? Desculpa, falei errado. Você tem que P vai ser uma raiz, né? Então, eu vou escrever assim, ó. Até agora a gente não conclui nada, tá? Mas se agora você vai escrever, ó, deixa eu colocar aqui. Então isso implica que se eu pegar Z como sendo Z menos W1 mais W1 e eu jogar aqui essa expressão de Z assim aqui em estrela, então eu vou ter na verdade um polinômio mais na variável Z menos W1, né? Porque você, ó, se você substituir isso daqui, você fica com o quê? Então isso implica que o P de Z ele vai ser igual ao P do Z menos W1 mais W1, tá? E aí você joga, né? Então isso aqui vai ser o AN, Z menos W1 mais W1 elevado a N. Lembra que W1 é uma constante, né? Que a gente já achou. É um número complexo, tá? Mais até o último cara, né? Que vai ser o A1 por Z menos W1 mais W1, tá? Mais o A0, tá? Agora você usa a fórmula binomial e organiza esses caras, tá? Vai dar uma coisa bem grande, né? Porque se você usa a fórmula binomial para cada um desses caras e agrupa esses caras, então você vai ter algumas constantes aqui, mas você vai escrever isso assim, ó, como sendo B0, tá? Então vou escrever aqui esses novos coeficientes que são encontrados pela fórmula binomial depois que eu agrupo esses termos. Então você vai ter que isso aqui vai ser Z0, B0 mais B1 vezes Z menos W1, né? Mais o Bn por Z menos W1 elevado a N, tá? Você percebe que esse Bn aqui, ó, ele na verdade ele tem que ser obrigatoriamente igual ao AN, né? Porque ele só vai aparecer esse coeficiente aqui, ó, Z menos W1 elevado a N, nessa parcela aqui que está multiplicando pelo AN. Esse cara daqui é o único cara obrigatoriamente que eu sei sem precisar fazer muito esforço, tá? Esse aqui vai ser o meu AN. E o resto vou ter que agrupar, mas enfim, eu não preciso agrupar, eu só preciso que eu tenha esses novos coeficientes, deixa eu escrever aqui, onde os novos coeficientes BI
colocar assim, BK, eu obtenho, após usar a fórmula binomial, usar a fórmula binomial aqui é N vezes, né, para cada um desses fatores aqui, tá? E agrupar os termos, né? Tá? Mas o que importa agora é que, como o P de W1 vai ser igual a zero, P de W1 vai ser igual a zero, e essa daqui é uma expressão para o P, então isso implica que quando eu substituo aqui ó, em duas estrelas, tá? Então isso daqui vai ser igual a simplesmente o B0, né? Substituindo o W1 em duas estrelas, tá? Lembra que isso aqui é o P de Z, então se eu substituo aqui no lugar do Z, coloco o W1, todos esses caras aqui eles vão se anular e só vai ficar o B0, tá? Então isso aqui é o B0. Portanto, isso implica que o P de Z ele vai ser assim, ó. Ele vai ser escrito como B1 Z menos W1 mais o último cara, né? Mais o Bn, que é Z menos W1 elevado a N, tá? Mas agora eu posso colocar o Z menos W1 em evidência, né? Então isso aqui fica Z menos W1, tá? Por B1 mais, aí aqui o que vai aparecer aqui é o B2 Z menos W1 mais o Bn Z menos W1 elevado a N menos 1. Tá? E esse cara daqui vai ser diferente de zero, né? Lembra que ele é o meu AN, tá? Ou seja, esse cara que está aqui, ele vai ser um polinômio de grau N menos 1. Que pela hipótese de indução, possui N raízes e você consegue fatorá-la, tá? Esse cara daqui, ó, é um polinômio Q de Z, de grau N menos 1, tá? Então, usando a hipótese de indução para o Q, você ganha de fato, né? Porque você vai ter que... O Q de Z, ele possui N menos uma raízes e você consegue fatorá-lo. Então, você vai ter que o P de Z implica que o P de Z ele vai ser igual a uma determinada constante aqui, C, né? Por Z menos W1, Z menos W2, Z menos WN, tá? São essas outras raízes aqui, ela vem de Q, tá bom? Então vai ser assim, e logo esses caras aqui, ó, W2 e W1, eles vão ser raízes de P porque anulam o P, tá bom? E é isso. E o C ele vai ser o AN, porque quando você multiplica esses caras aqui, ó, C vezes Z vezes papapá ZN vezes, você tem que o coeficiente. Se você expande aqui esse lado direito, tá? O coeficiente de Z elevado a N é C, tá? Mas lembre que da forma que eu tomei o P, esse coeficiente daqui, ó, era o AN, tá? Então você iguala os coeficientes e tem que esse C aqui que eu obtenho como fatoração, de fato, tem que ser o meu AN, tá bom?